Bem-vindos de volta a mais um exemplo. Esse exemplo que eu trouxe aqui, ele é importante porque eu quero chamar a atenção a um detalhe que vai aparecer em alguns autômatos que você for fazer. A aplicação do algoritmo que vai transformar um não determinístico em um determinístico. Que é o seguinte, quando a gente tem uma transição com epsilon, você vai precisar também fazer o seguinte exercício. Quando você está no estado e recebe um determinado caractere, e você chega em outro estado, você vai também precisar escrever a possibilidade, lá quando você estiver anotando as transições, de se você acabar usando essa transição epsilon para se deslocar até outro estado. Como, por exemplo, do que é que eu estou falando? A transição quando eu estou no estado 1 e recebo o caractere A, me leva a quais estados? Apenas o estado 2. E se eu usasse essa transição epsilon? Eu poderia chegar no 4, mas do 4 eu vou a lugar nenhum com o caractere A. Então tudo bem. Mas, quando eu estou no estado 1 e recebo o caractere B, quais são os estados que isso me retorna? Eu posso me deslocar do 1, usando essa transição epsilon para chegar no 4, e do 4 eu chego no 5. O estado 4 eu não vou anotar porque eu usei epsilon para chegar nele, e não usei uma transição que vai processar a leitura do caractere B. Vamos verificar a transição do estado 3. Quando eu estou no estado 3 e recebo o caractere A, quais são os estados que eu posso chegar? O próprio 3, eu posso chegar no 1. E além de chegar no 1, eu posso usar epsilon para chegar no 4. E eu vou colocar o 4 aqui porque o caractere A já foi usado em uma transição aqui, que foi a que me levou do 3 até o 1. Vão existir autômatos como esse, que tem uma transição epsilon, que fazer esse exercício na hora de fazer a aplicação direta desse algoritmo não vai ser algo tão complicado, que é o caso desse autômato aqui. Não está sendo tão complicado assim, aplicar diretamente esse algoritmo, calculando agora mesmo as transições, quando a gente tem uma transição epsilon bem aqui, mas vão existir autômatos que isso vai se tornar mais complexo. Por isso eu recomendo que você pense bem se quando você tem um autômato que tem transição epsilon, não vai ser mais fácil você usar aquele outro algoritmo que remove transições epsilon de um autômato finito não determinístico. Eu estou usando esse autômato aqui para chamar a atenção quanto a esse fato. Embora não seja o caso desse, não vai ser tão complexo aplicar de cara o nosso algoritmo que vai transformar o AFND em um AFD. Pode ter autômatos que fazer isso daqui, escrever a transição de um estado, recebendo um caractere, e anotando o conjunto de estados que eles retornam. Pode ser que fazer isso daqui possa se tornar mais complexo, diferente do que está acontecendo aqui. Tudo bem? Enfim, nesse caso, nós não vamos aplicar aquele outro algoritmo antes de fazer a aplicação deste. Bom, vamos começar a aplicação do algoritmo. Vou escrever aqui no canto. Quando eu tenho a transição em que eu estou no estado 1 e recebo o caractere A, quais são os estados que eu... Qual é o conjunto de estados, perdão, que essa transição me retorna? Um conjunto contendo apenas o estado 2. Quando eu tenho uma transição, em que eu estou no estado 1 e recebi o caractere B, qual é o conjunto de estados que isso me retorna? Como eu já fiz antes, isso aqui me retorna um conjunto de estados contendo apenas o estado 5. Quando eu tenho uma transição, que eu estou no estado 2 e recebi o caractere A, qual é o conjunto de estados que isso me retorna? Saindo do caractere A, saindo do estado 2, não tem uma transição que está lendo o caractere A. Logo, isso aqui retorna um conjunto de estados vazio. Quando eu tenho a transição em que eu estou no estado 2 e recebi o caractere B, qual é o conjunto de estados que isso me retorna? Conjunto contendo apenas o estado 3. Quando eu tenho a transição em que eu tenho o estado 3 e eu recebi o caractere A, qual é o conjunto que isso aqui vai me retornar?
o próprio 3, o 1 e o estado 4. Quando eu tenho a transição em que eu estou no estado 3, recebi o caractere B. Qual é o conjunto que isso aqui me retorna? Conjunto vazio. Quando eu tenho a transição em que eu estou no estado 4, recebi o caractere A. Qual é o conjunto que isso me retorna? Conjunto vazio. Quando eu tenho a transição em que eu estou no estado 4 e recebi o caractere B, qual é o conjunto que isso me retorna? Conjunto contendo apenas o estado 5. Quando eu tenho a transição em que eu estou no estado 4 e recebi o caractere A, qual é o conjunto de... Quando eu estou no estado 5 e recebi o caractere A, qual é o conjunto de estados que isso me retorna? Um conjunto contendo o próprio 5. Quando eu tenho a transição em que eu estou no estado 5 e estou lendo o caractere B, qual é o conjunto que isso me retorna? Conjunto contendo apenas o estado 6. Quando eu tenho a transição em que eu estou no estado 6 e eu recebi o caractere A, qual é o conjunto que isso me retorna? Conjunto vazio. Quando eu tenho uma transição em que eu estou no estado 6 e recebi o caractere B, qual é o conjunto que isso me retorna? Conjunto contendo apenas o estado 4. Agora vamos construir o autômato. O estado inicial não muda. Vamos lá. Quando eu estou no estado 1 e recebi o caractere A, eu vou apenas para o estado 2. E quando eu recebo B, eu vou para o estado 5. Quando eu estou no estado 2 e recebi o caractere A, eu vou para o estado lixo. E quando eu recebo B, eu vou ao estado 3. Quando eu estou no estado 3 e recebi o caractere A, eu vou para o estado 1, 3, 4. E quando eu recebo o caractere B, eu vou ao estado lixo. Agora vamos lá. Quando eu estou no estado 1 e eu recebo A, eu vou ao estado 2. Quando eu estou no estado 3 e recebo A, eu vou ao estado 1, 3 e 4. E quando eu estou no estado quando eu estou no estado 4 e recebo A, eu recebo o conjunto de estados vazio. Logo, o estado que eu vou a partir desse, quando eu recebo A, é um estado com isso aqui tudo.